Você precisa ir embora, Vitória. A voz do meu marido era fria, distante, como se ele estivesse demitindo um funcionário, não destruindo a própria esposa. Fiquei paralisada na porta daquela que costumava ser a nossa casa. A chuva escorria pelos meus cabelos, e minhas mãos ainda seguravam o bolo surpresa de aniversário que eu havia passado 3 horas assando. O ganache de chocolate estava derretendo, escorrendo pelos meus pulsos como sangue. Atrás dele, ela estava. Amber Collins, sua secretária, 24 anos, com pernas que pareciam não ter fim e lábios da cor de feridas recentes. Ela vestiu meu roupão, aquele de seda que eu havia comprado em Paris na nossa lua de mel. A mão dela repousou possessivamente no ombro dele, o anel de diamantes refletindo a luz. Meu anel de diamante, aquele que eu ajudei a escolher há 6 anos, quando éramos jovens ingênuos e acreditávamos no para sempre. Você me ouviu, Vitória? Meu marido? Não, Preston. Eu precisava começar a pensar nele pelo nome, não como meu marido. Preston deu um passo à frente, e sua colônia se misturou com o perfume dela num coquetel nauseante. Esta não é mais a sua casa. Troquei as fechaduras. Entrei em contato com meu advogado. Você tem até segunda-feira para retirar seus pertences. O bolo escorregou das minhas mãos. Caiu no chão com um baque molhado. Chocolate explodiu como uma granada sobre o mármore branco que eu passei 6 meses escolhendo. 6 meses da minha vida se foram em segundos. É sexta-noite, sussurrei. Minha voz soou estranha. Oca. É nosso aniversário. Amber riu. Riu mesmo. O som era como unhas arranhando um quadro negro, agudo e cruel. Meu Deus, Preston, você não me disse que ela era tão patética. Algo dentro de mim se quebrou. Patético. A palavra tinha gosto de veneno. Trabalhei em 2 empregos para te pagar a faculdade de administração, Preston. Abandonei minha carreira no Goldman Sachs porque você disse que precisava de mim aqui para te apoiar. Sou sua esposa há 6 anos e você tem sido uma decepção entediante e fria durante 5 deles. Preston disse que seus olhos estavam sem expressão, como se estivesse olhando para um estranho usando o rosto do meu marido. Amber me faz sentir viva novamente. Ela entende a ambição. O sucesso é tudo aquilo que você havia esquecido. O quarto inclinou-se. Segurei-me no batente da porta para não cair. Eu construí sua carreira, eu disse, e minha voz já tremia. Raiva e mágoa se misturavam em algo explosivo. Cada contato que você tem, cada cliente, cada negócio. Eu fiz essas apresentações. O dinheiro da minha família financiou sua startup. Meu pai, a empresa do seu pai é exatamente o motivo pelo qual eu consigo fazer isso, interrompeu Preston. Ele puxou Amber para mais perto e beijou sua têmpora com uma ternura exagerada. Ele se aposentou mês passado, lembra? Vendeu tudo para aquela gigante da tecnologia. Você não tem mais poder de barganha, Vitória. Você não é ninguém, apenas uma esposa troféu que perdeu o brilho. As palavras atingem como golpes físicos. Preston, por favor. Eu me odiava por implorar, mas não conseguia parar. 6 anos de amor, construindo uma vida juntos, acreditando em nós. Não podia terminar assim. Não no hall de entrada. Não com essa mulher olhando. Não com um bolo de chocolate derramado no chão. Podemos resolver isso. Podemos fazer terapia. Eu vou mudar. Eu não quero que você mude. O sorriso de Preston era cruel. Eu quero que você vá embora. Ele se virou para Amber e sussurrou algo em seu ouvido. Ela riu baixinho, pressionando o corpo contra o dele. A mão dela deslizou pelo peito dele, mais abaixo, para garantir que eu pudesse ver, para garantir que eu entendesse. Isso não foi um erro. Não foi um momento de fraqueza. Foi algo deliberado, calculado. Sabe qual é a parte engraçada? Disse Preston, voltando-se para mim. Você realmente acreditou que eu te amava, que eu me casei com você por algo além das conexões e do dinheiro do seu pai. Vai, Vitória, você sempre foi tão ingênua. O mundo parou. O que? Todo o nosso relacionamento foi uma transação, continuou ele. E sua voz estava leve agora, coloquial como se estivéssemos conversando sobre o tempo.
Eu precisava do investimento do seu pai para lançar minha empresa. Precisava dos seus contatos para construir minha base de clientes. E sim, no começo, você era bonita o suficiente, mas isso passou rápido. Amber roçou o focinho no pescoço dele. Conte a ela sobre o acordo pré-nupcial, querida. O sorriso de Preston se alargou. Ah, é mesmo. O acordo pré-nupcial que você assinou. Lembra? Aquele que meu advogado elaborou. No fim das contas, você não fica com nada no divórcio. A casa está no meu nome. Os carros estão no meu nome. Até sua preciosa coleção de joias. Eu comprei tudo, então é minha. Você fica com tudo que trouxe para este casamento, que, se bem me lembro, eram apenas suas roupas e seu patético desespero por amor. Eu não conseguia respirar. O quarto estava girando, as paredes estavam se fechando sobre mim. Você está mentindo. Será? Preston pegou o celular, tocou na tela e depois virou para me mostrar. Documentos legais, assinaturas. Minha assinatura de 6 anos atrás, quando assinei sem ler porque confiava nele, porque eu amava. Meu advogado diz que é incontestável. Você contestou. Você passaria anos no tribunal e perderia tudo tentando. Enquanto isso, Amber e eu podemos começar nossa vida juntos. Na verdade, ele olhou para o relógio. Amanhã vamos para as Maldivas. 2 semanas naquele resort que você sempre quis visitar. Passagens de primeira classe, suíte presidencial. Tudo o que você sonhou, só que você não estará lá para ver. A crueldade era cirúrgica, precisa. Cada palavra escolhida para ferir mais profundamente. Por quê? A pergunta saiu embargada. Se você nunca me amou, por que fazer isso agora? Por que não se divorciar de mim em silêncio? Porque eu quero que você saiba, disse Preston simplesmente. Quero que você entenda que você não significou nada. Que tudo o que tivemos foi uma mentira. Que eu venci todos os dias do nosso casamento e você foi estúpida demais para perceber que estava perdendo. A risada de Amber ecoou pelo saguão. Olhei para ela, olhei mesmo. Ela era jovem, linda, e irradiava a confiança de alguém que nunca tinha perdido nada. Alguém que pensava que vencer significava tomar o marido de outra mulher. Alguém que não fazia ideia do que eu era capaz. Você está cometendo um erro, eu disse baixinho. Preston revirou os olhos. Isso é uma ameaça? O que você vai fazer, Vitória? Você não tem dinheiro, não tem emprego, não tem poder. Você não é nada sem mim. Encarei seus olhos, sustentei seu olhar, deixei que ele percebesse uma mudança em minha expressão, algo que fez seu sorriso irônico vacilar por um instante. Veremos. Saia daqui, ele ordenou bruscamente. Agora, ou chamarei a polícia e farei com que você seja retirado por invasão de propriedade. Virei-me para a porta, parei, olhei para trás mais uma vez para o homem que amei, para a mulher que o roubou. Para a vida que construí desmoronando ao meu redor. Sabe qual foi o seu maior erro, Preston? Perguntei suavemente. Você se esqueceu de onde eu vim antes de nos conhecermos. Você se esqueceu do que eu sacrifiquei para ser sua esposa. Você se esqueceu de que eu era uma loba antes de fingir ser uma ovelha. Jesus Cristo, vai embora. Mas eu já estava me afastando, meus saltos clicando contra a chuva de mármore e lágrimas se misturando em meu rosto. Atrás de mim, ouvi Amber dizer, o que ela quis dizer com isso? A resposta de Preston foi desdenhosa. Nada. Ela só está amargurada. Ela vai perceber como isso é inútil e vai desaparecer. Mulheres como ela sempre desaparecem. Sorri ao sair para a chuva porque Preston havia esquecido um detalhe crucial sobre mim. Antes de conhecê-lo, antes de me tornar a esposa perfeita da alta sociedade, antes de abrir mão de tudo para apoiar seus sonhos, eu tinha um nome diferente, uma vida diferente, um propósito diferente. E agora, parado na chuva do lado de fora da casa que eu havia perdido, me lembrei de quem eu costumava ser, de quem eu estava prestes a me tornar novamente. A guerra não começou com a traição dele. Começou no momento em que ele achou que tinha vencido. Antes de prosseguirmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando.
E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite a audição. 3 meses depois, eu estava em frente ao espelho do banheiro de um motel onde se paga por semana, encarando meu reflexo. A mulher que me encarava era uma estranha, de olhos fundos, magra, vestindo um terno preto que eu havia comprado em um brechó por $12. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. A reunião está confirmada. Amanhã às 9 horas. Não se atrase. Estive esperando por esta mensagem durante 87 dias. 87 dias dormindo em colchões manchados e comendo macarrão instantâneo. 87 dias observando das sombras enquanto Preston e Amber viviam a minha vida. Realizei os meus sonhos. Celebrei a vitória deles. 87 dias para se tornar alguém novo, alguém perigoso. Apaguei a mensagem e abri meu laptop, um modelo recondicionado que comprei com os últimos $100 que consegui vendendo minha aliança de casamento. A tela brilhava na escuridão, projetando sombras azuis sobre o papel de parede barato do motel. Meus dedos deslizaram pelo teclado, abrindo arquivos que eu havia compilado ao longo de 3 meses, extratos bancários, trocas de e-mails, imagens de câmeras de segurança, provas de todos os segredos que Preston pensava ter enterrado. Porque eis o que Preston não sabia. Durante nossos 6 anos de casamento, enquanto eu desempenhava o papel de esposa dedicada, eu também prestava atenção. Bernie, recolhendo, esperando, não porque eu suspeitasse de sua traição, mas porque meu pai me ensinou algo antes de se aposentar. Confiança é linda, Vitória. Mas seguro é sobrevivência. Então, eu guardava cópias de tudo. Cada negócio fechado por Preston, cada cliente que ele cortejava, cada contrato que ele assinava, cada segredo que ele sussurrava ao telefone à meia-noite pensando que eu estava dormindo. E quando ele me expulsou sem nada, quando presumiu que eu estava indefesa e destruída, cometeu seu erro fatal. Ele me subestimou. Uma batida na porta do motel me fez fechar o laptop. Olhei pelo olho mágico e depois abri a porta. A mulher que estava ali parada tinha 60 anos, cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Ela usava um terno que custava mais do que todo aquele prédio do motel e se portava com a autoridade de alguém que construiu impérios. Victoria Reed, disse ela, embora soubesse exatamente quem eu era. Esse sou eu. Eu sou Catherine Winters, CEO da Apex Holdings. Eu sabia quem ela era. Todo mundo no mundo dos negócios sabia. Há 40 anos, Catherine Winters começou do zero e construiu uma das empresas de investimento corporativo mais poderosas do país. Ela era implacável, brilhante e não acreditava em segundas chances, o que tornava insano o que eu estava prestes a lhe perguntar. Entre, eu disse. Ela entrou, o olhar percorrendo o cômodo com um nojo mal disfarçado. O carpete manchado, a luz fluorescente piscando, o frigobar remendado com fita adesiva. É aqui que você tem morado? Perguntou ela. Por agora. Interessante. Ela sentou-se na única cadeira do quarto, cruzando as pernas. Recebi sua proposta na semana passada. Normalmente, eu apago propostas comerciais não solicitadas, mas a sua me intrigou. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Tudo dependia dos próximos 10 minutos. Você quer saber por que vale a pena investir em mim? Eu disse. Quero saber por que eu deveria dar $10 milhões para uma mulher que mora em um motel. Pergunta pertinente. Abri meu laptop e o virei na direção dela. Porque vou destruir Preston Ashford e, no processo, vou te deixar mais rico do que você jamais foi. A expressão de Catherine não mudou. Explicar. Abri o primeiro arquivo. A empresa de Preston, a Ashford Enterprises, tem atualmente um valor de mercado de $500 milhões. Ele a construiu com base nas minhas conexões familiares, no investimento inicial do meu pai e em muita contabilidade criativa. Contabilidade criativa. Ele vem fraudando os livros contábeis há 3 anos. Infla a receita, esconde prejuízos, subornando auditores. Tudo parece legítimo na superfície, mas por baixo. Analisei uma série de documentos. É um castelo de cartas prestes a desmoronar. Catherine inclinou-se para a frente, estudando a tela. Seus olhos se estreitaram. Como você conseguiu isso?
Eu era a esposa dele. Ele confiava em mim. E, mais importante, ele me subestimou. Abri outro arquivo. E aqui está a melhor parte. Preston acaba de assinar um acordo para se fundir com a Titanium Corporation. A fusão será finalizada em 6 meses. Quando isso acontecer, ele valerá mais de US$1 bilhão. Ele será intocável. E você quer impedir isso? Não. Sorri, e senti como se estivesse mostrando os dentes. Quero ficar com tudo. A empresa, a fusão, o dinheiro, o poder, tudo. Quero que ele trabalhe para mim, me vendo ter sucesso com tudo que ele achava que tinha roubado. O silêncio tomou conta do quarto do motel. Catherine me observou por um longo momento. Então ela disse: isso é bastante ambicioso para alguém sem capital, sem empresa e sem influência. É aí que você entra. Abri meu plano de negócios, aquele que passei 3 meses aperfeiçoando. Você investe US$10 milhões em mim? Eu uso esse dinheiro para comprar uma participação majoritária na Nexus Technologies, uma pequena empresa de tecnologia da qual Preston precisa desesperadamente para que sua fusão funcione. Sem as patentes da Nexus, todo o acordo dele desmorona. Assim que eu controlar a Nexus, terei poder de barganha. Então, exporei sua fraude, derrubarei o preço de suas ações e comprarei a Ashore Enterprises por uma ninharia quando ela entrar em colapso. E o que eu ganho com isso? 30% de participação na empresa reconstruída. Assim que eu resolver a situação, expor os crimes de Preston e concluir a fusão legalmente, a empresa valerá 3 bilhões. Seus 10 milhões se tornarão 900 milhões. Retorno de investimento de 90 vezes. Catherine ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela riu. Não uma risada educada. Uma risada verdadeira, profunda e genuína. Sabe o que é mais louco nesse plano? Ela disse tudo. Pode ser que realmente funcione. Ela endireitou o terno. Mas preciso saber uma coisa primeiro. Por que destruir sua vida por vingança? Por que não seguir em frente? Reconstruir em outro lugar. Deixar que ele vença. Pensei naquela noite, há 3 meses. Na garrafa de champanhe. No riso de Amber. Na crueldade casual de Preston. Porque ele me disse que eu não era nada, falei baixinho. Porque ele olhou nos meus olhos e disse que eu não valia nada, porque ele pegou tudo que eu construí e entregou para outra mulher como se não significasse nada, como se eu não significasse nada, e eu vou provar que ele está errado. Catarina sorriu. Era isso que eu queria ouvir. Ela pegou o celular e fez uma ligação. Transfira agora os 10 milhões para a conta que combinamos. Obrigado. Ela desligou e nossos olhares se encontraram. Você já fez seu investimento, Victoria Reed. Não me faça me arrepender. Não vou. Ótimo, porque se você falhar, se este plano der errado, você não perderá apenas tudo. Você perderá tudo junto com o meu dinheiro, e eu não perdoo erros financeiros. O sorriso dela era penetrante. Mas se você for bem-sucedida, será uma das mulheres mais poderosas do país. E Preston Ashore será um conto de advertência sobre subestimar seus inimigos. Ela saiu, deixando seu perfume no ar. Sentei-me na escuridão do quarto do motel, com o meu laptop aceso, e senti algo mudar dentro de mim. A antiga Vitória, a esposa dedicada, a companheira compreensiva, a mulher que abdicou de tudo. Ela havia desaparecido, enterrada sob 3 meses de raiva, tristeza e uma fúria fria e calculada. A nova Vitória estava apenas começando. 6 semanas depois, eu era o proprietário da Nexus Technologies. O antigo proprietário, um engenheiro de 65 anos chamado Warren Harper, estava desesperado para se aposentar. Sua empresa era pequena, lucrativa, mas estagnada. Ele vinha procurando um comprador há anos. Ofereci-lhe 12 milhões de dólares, 2 milhões a mais do que o preço que ele pedia, com uma condição. A venda tinha que ser concluída em 72 horas e mantida em total sigilo até que eu estivesse pronto para anunciá-la. Ele assinou sem perguntar por quê. Agora, eu estava no meu novo escritório, uma sala de canto no 40º andar de uma torre de vidro no centro de Manhattan, e olhava para a cidade que um dia pertenceu a Preston e a mim. Minha assistente, uma jovem inteligente chamada Hailey Gavin, bateu na porta.
Senhorita Reed, a equipe de Ashford está aqui. Meu coração disparou. Era isso. Mandei-nos para dentro. 3 homens entraram. Os 2 primeiros eram advogados carregando pastas e exibindo expressões de profissionalismo cortês. O terceiro homem foi o motivo pelo qual marquei esta reunião. Preston Ashford entrou no meu escritório e, por um instante, nossos olhares se cruzaram. Ele não me reconheceu. Mudei meu cabelo, cortei curto e pintei de castanho para loiro platinado. Eu usava óculos de grife, batom vermelho sangue e um terno que custou $8.000. Eu havia emagrecido, ganhado massa muscular e me portava com a autoridade de alguém que era dono de prédios em vez de morar neles. Eu era um estranho usando o rosto da ex-esposa dele. Senhora Reed, disse um dos advogados, estendendo a mão. Agradeço por se reunir conosco com tão pouco aviso prévio. Sou Howard Bennett, representando a Ashford Enterprises. Este é meu colega e este é Preston Ashford RCO. Apertei a mão dele e me virei para Preston. Deixei meu olhar se demorar um segundo a mais do que o necessário. Senhor Ashford, eu disse, já ouvi falar muito a seu respeito. Ele sorriu, aquele sorriso encantador de treino que eu um dia pensei ser verdadeiro. Espero que tudo corra bem. Isso depende da sua definição de bom. Seu sorriso vacilou um pouco, mas ele ainda não me reconheceu. Como ele pôde? A mulher com quem ele se casara era meiga, prestativa e ansiosa para agradar. A mulher que estava diante dele era feita de aço e pedra, e de uma raiva mal controlada. Por favor, sente-se, gesticulei em direção à mesa de conferência. Entendo que você está aqui para discutir a Nexus Technologies. Howard pigarreou. Sim, como você sabe, a Ashford Enterprises está finalizando uma fusão com a Titanium Corporation. A Nexus detém diversas patentes cruciais para nossa estratégia de expansão. Estamos negociando com o antigo proprietário há meses e, pelo que sabemos, vocês adquiriram a empresa recentemente. Eu fiz. Estamos preparados para lhe oferecer $20 milhões pela aquisição total, disse Howard, deslizando um contrato sobre a mesa. Isso representa $8 milhões a mais do que você pagou. Um lucro de 40% em 6 semanas. Pouquíssimos investimentos conseguem igualar esse retorno. Peguei o contrato, fingi que o estava lendo. Deixei o silêncio se prolongar. Preston inclinou-se para a frente. Senhora Reed, serei direto. Precisamos da Nexus para concluir nossa fusão. As patentes que a senhora possui são essenciais. Diga o preço que você quer. Levantei o olhar e nossos olhares se encontraram. Senti uma satisfação gélida ao ver o desespero em seus olhos. As patentes não estão à venda, eu disse. Silêncio. Sinto muito, disse Howard. Eu disse, não, a Nexus não está à venda. Nem por 20 milhões, nem por 50 milhões. Nem por qualquer quantia que você possa oferecer. Preston cerrou os dentes. Senhora Reed, talvez a senhora não compreenda a situação. Ah, entendo perfeitamente. Levantei-me, caminhei até a janela e olhei para a cidade. Você precisa da Nexus para concluir sua fusão com a Titanium Corporation. Sem essas patentes, sua divisão de tecnologia não vale nada. A fusão fracassa, o preço de suas ações despenca e seu negócio bilionário desaparece. Então por que recusar nossa oferta? Perguntou Howard. Se você entende o poder de negociação que possui, certamente podemos negociar. Não quero negociar. Voltei-me para eles e, desta vez, deixei que vissem a frieza em meus olhos. Eu quero a Ashford Enterprises. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Preston riu. Riu mesmo. A senhora quer comprar minha empresa? Senhora Reed. Com todo o respeito, a Ashford Enterprises está avaliada em $500 milhões. Mesmo que a senhora, de alguma forma, tivesse esse capital. Não quero comprá-la pelo valor atual, interrompi. Quero esperar até que sua fusão fracasse, suas ações dispensem e sua empresa não valha nada. Aí sim, eu a compro. Por uma ninharia. O sangue sumiu do rosto de Preston. Você está louco, disse ele. Será que sou mesmo?
Voltei para a mesa, inclinei-me para a frente, com as mãos espalmadas sobre a madeira polida. Eis o que vai acontecer, Sr. Ashford. O senhor vai sair do meu escritório. Vai tentar encontrar outra solução, outro detentor de patente, outro parceiro tecnológico, qualquer coisa para salvar sua fusão. O senhor vai fracassar. E daqui a 6 meses, quando a Titanium Corp desistir e seus investidores perceberem que você não consegue cumprir suas promessas, sua empresa vai implodir. Você não pode. E então, continuei, baixando a voz para um sussurro, vou intervir. Vou comprar sua empresa por uma fração do seu valor. Vou reestruturá-la, reformulá-la e concluir a fusão pessoalmente. E você, Preston Ashford, terá uma escolha. Aceitar um cargo de executivo júnior na minha empresa ou desaparecer na obscuridade sem nada. Preston levantou-se tão depressa que a sua cadeira tombou para trás. Quem diabos é você? A pergunta ficou pairando no ar. Sorri, estendi a mão, tirei meus óculos, deixei que ele visse meus olhos, que os visse de verdade pela primeira vez desde que entrará no meu escritório. Você não me reconhece? Perguntei suavemente. Sua expressão mudou. A confusão deu lugar ao reconhecimento. O reconhecimento se transformou em choque. Vitória, ele sussurrou. Olá, Preston. A sala mergulhou no caos. Howard exigia explicações. Seu colega consultava documentos legais, procurando maneiras de invalidar a venda. Preston ficou ali parado, congelado, olhando para mim como se eu tivesse ressuscitado dos mortos. Isso é impossível. Ele finalmente disse que você não tinha nada. Sem dinheiro, sem emprego, sem poder de barganha. Eu terminei por ele. Foi isso que você disse, não foi? Na noite em que você me expulsou de casa. Na noite em que você me disse que eu não era nada sem você. Como? Como eu fiz isso? Caminhei em sua direção, saboreando cada passo, cada centímetro que me aproximava do homem que destruiu minha vida. Eu fiz o que você me ensinou, Preston. Eu menti. Eu manipulei. Eu usei as pessoas. Eu construí algo do nada, assim como você fez com o dinheiro e as conexões da minha família, só que eu fiz isso em 3 meses em vez de 6 anos. Você não pode fazer isso, interrompeu Howard. Tem que haver contratos, obrigações legais. Tive 6 semanas para analisar todos os contratos que a Nexus assinou com a Ashford Enterprises, eu disse, sem desviar o olhar de Preston. Todos eles dependem de negociações de boa-fé com o detentor da patente. Eu sou o detentor da patente agora e não negocio de boa-fé. As mãos de Preston estavam tremendo. Vitória, por favor. Podemos chegar a um acordo. O que você quiser. O que eu quero. As palavras saíram como veneno. Quero que você sinta o que eu senti. Quero que você perca tudo. Sua empresa, sua reputação, seu futuro. Quero que você fique diante da mulher que traiu e implore por misericórdia. Não estou te implorando por nada. Então acho que terminamos por aqui. Voltei para minha mesa e apertei o botão do interfone. Riley, por favor, acompanhe nossos convidados até a saída. Espere, Preston começou a vir na minha direção, mas Riley apareceu com 2 seguranças. Por aqui, senhores, disse ela firmemente. Howard e seu colega reuniram o material, lançando-me olhares de puro ódio. Mas Preston ficou paralisado, olhando para mim como se nunca tivesse me visto antes. Você está cometendo um erro, disse ele em voz baixa. Me destruir não vai te fazer feliz. Não vai trazer de volta o que tínhamos. Não tínhamos nada, eu disse. Você fez questão de que eu entendesse isso. Agora saia do meu escritório. Eles foram embora. Eu estava sozinha na suíte de canto, cercada por janelas do chão ao teto e pelo zumbido de um ar-condicionado caro, e não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhum triunfo, apenas uma determinação fria e vazia. Porque isso foi apenas o começo. 2 meses depois, as ações da Ashford Enterprises haviam caído 40%. Eu assistia tudo acontecer do meu escritório, acompanhando cada queda, cada investidor que abandonou o barco, cada analista que rebaixou sua avaliação. O prazo para a fusão estava se aproximando, e Preston ainda não havia encontrado uma solução.
Ele tentou de tudo, ofereceu-me 30 milhões, depois 50, depois 75, ameaçou com processos judiciais, tentou aquisições OX da Nexus, chegou até a enviar Ember ao meu escritório, que estava me recebendo bem, para defender seu caso. Eu recusei tudo. Naquele momento, eu estava em uma reunião do conselho com Catherine Winters e minha equipe executiva, revisando a fase final do plano. A Titanium Corp. Retirou sua oferta de fusão esta manhã, anunciou Catherine, e eu percebi a satisfação em sua voz. As ações da Assured caíram mais 12% na primeira hora de negociação. Nesse ritmo, a empresa valerá menos de 200 milhões até o final da semana. Perfeito, eu disse. E quanto à investigação de fraude? A SEC abriu um inquérito oficial ontem. Riley relatou que ela se mostrou indispensável nos últimos meses. Inteligente, implacável, leal. Eles estão analisando os documentos que você forneceu sobre as irregularidades contábeis. Assim que concluírem a auditoria, Preston enfrentará acusações criminais. Esperei para divulgar essa informação. Guardei-a até o momento de máximo impacto. Agora, com sua empresa em colapso e a fusão cancelada, as acusações de fraude foram o golpe final. Quanto tempo até podermos fazer nossa oferta? Perguntei. 2 semanas, disse Catherine. Talvez menos se a venda em pânico continuar. O conselho administrativo dele estará desesperado por qualquer ajuda. Eles aceitarão qualquer proposta que fizermos. E Preston? Catarina sorriu. Segundo minhas fontes, ele está usando todos os seus recursos. Implorando a antigos investidores, cortejando novos, tentando encontrar qualquer um disposto a salvá-lo. Ele está desesperado, Vitória. Você o tem exatamente onde quer. Onde eu o queria. Pensei nessa frase, fiquei ruminando sobre ela. Eu o tinha onde queria. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Por favor, precisamos conversar. Me desculpe por tudo. Ei? Apaguei sem responder. Ele vinha mandando mensagens de texto há semanas, ligando, deixando recados na caixa postal. Cada mensagem mais desesperada que a anterior. Pedidos de desculpas, explicações, promessas de que ele havia mudado, de que agora entendia que precisava de mim. Ignorei todos eles. Há mais uma coisa, disse Riley, tirando uma pasta do bolso. É sobre Amber Collins. Minha atenção se aguçou. E quanto a ela? Ela entrou com o pedido de divórcio de Preston há 3 semanas. O silêncio tomou conta da sala. O que? Riley deslizou os documentos pela mesa. De acordo com o processo, ela alega abandono e abuso financeiro. Ela está pedindo metade de tudo que Preston possui, incluindo sua participação na Assured Enterprises. Li os jornais, sentindo algo parecido com divertimento surgir em meu peito. Ela esperou até que ele estivesse vulnerável, eu disse. Até que a empresa dele estivesse à beira da falência. Então ela atacou como uma parasita astuta. Catarina observou. Ela fisgou o que pôde, tirou o que lhe era conveniente e agora está abandonando o barco antes que ele afunde de vez. Preston deve estar perdendo a cabeça. Segundo minhas fontes, ele está hospitalizado, disse Riley em voz baixa. Evento cardíaco induzido por estresse. Ele está estável, mas os médicos querem que ele fique em observação. Isso me deteve. Preston estava no hospital por causa do que eu tinha feito. Esperei pela culpa, pelo arrependimento, por algum lampejo do amor que eu um dia senti por ele. Nada aconteceu. Continue monitorando a situação, eu disse. Se a saúde dele afetar o cronograma. Não vai acontecer, interrompeu Catherine. O conselho administrativo já começou a procurar compradores. Eles sabem que a empresa não sobrevive sem liderança. Eles vão ligar para você em poucos dias. Ele tinha razão. 4 dias depois, recebi a ligação. A reunião ocorreu em uma sala de conferências neutra, não no meu escritório, nem no de Preston. Terreno neutro para uma aquisição hostil disfarçada de missão de resgate. O conselho de Preston estava sentado em um dos lados da mesa. 5 homens internos caros com expressões de determinação sombria. Da minha parte, Catherine Riley e minha equipe jurídica. Preston não estava lá.
Ainda estava no hospital, disseram, se recuperando do estresse de ver seu império desmoronar. Bom. Senhora Reed. O presidente do conselho, um senhor de cabelos grisalhos chamado Theodore Grant, começou: agradecemos por ter concordado em se reunir conosco. Gostaríamos de discutir uma possível aquisição da Ashore Enterprises. Estou ouvindo. Como você sabe, a empresa enfrentou desafios significativos nos últimos meses: a fusão fracassada, a investigação da SEC e a volatilidade do mercado. O preço de nossas ações caiu 70% em relação ao pico. Perdemos vários clientes importantes. O moral dos funcionários está no nível mais baixo de todos os tempos. Sim, eu disse. Estou ciente. Theodore pigarreou. Acreditamos que uma nova liderança e uma parceria estratégica com a Nexus Technologies podem estabilizar a empresa. A senhora demonstrou uma impressionante perspicácia empresarial, senhora Reed. Sua rápida aquisição e crescimento da Nexus comprovam suas capacidades. O que você está propondo? Gostaríamos que você adquirisse a Ashore Enterprises por $150 milhões. Em troca, você obteria o controle total da empresa, incluindo todos os ativos, patentes e contratos. O conselho atual renunciaria, dando a você total autoridade para reestruturá-la como achar melhor. $150 milhões por uma empresa que valia $500 milhões há 6 meses, um desconto de 70%, e eles estavam agindo como se estivessem me fazendo um favor. Isso é bastante generoso, respondi, com neutralidade. Mas tenho algumas condições. Primeiro, Preston Ashore deve permanecer na empresa como executivo júnior. Quero que ele esteja aqui, acompanhando o que farei com seu antigo império. Murmúrios ao redor da mesa. Theodore franziu a testa. Com todo o respeito, senhora Reed. Preston é a origem de muitos dos problemas atuais da empresa. A investigação da SEC centra-se nas suas decisões. Mantê-lo empregado poderia ser interpretado como uma forma de tolerar o seu comportamento. Essa é a minha primeira condição, repeti firmemente. Não é negociável. Mais murmúrios. Um membro do conselho inclinou-se para sussurrar algo a Theodore. Qual é a segunda condição? Perguntou Theodore. Quero uma auditoria completa de todas as decisões de negócios que Preston tomou nos últimos 6 anos. Cada contrato, cada contratação, cada transação financeira. Se houver fraude adicional, quero que seja documentada e relatada às autoridades competentes. Isso pode levar meses. Eu tenho tempo, senhora Reed. Outro membro do conselho se manifestou. Por quê? Se você quer reconstruir a empresa, por que expor mais problemas? Por que não simplesmente seguir em frente? Boa pergunta. Encarei seus olhos enquanto buscava a verdade. Toda ela. Cada mentira que Preston contou, cada atalho que ele tomou, cada pessoa que ele manipulou. Quero que tudo seja documentado tão minuciosamente que não haja dúvida sobre que tipo de homem ele realmente era. A compreensão surgiu em vários rostos ao redor da mesa. Isso é pessoal, disse Theodore em voz baixa. Isso altera a proposta comercial? Perguntei. Minha oferta continua de pé. $150 milhões pela aquisição total, com minhas condições inclusas. Você pode aceitá-la ou pode assistir sua empresa continuar a afundar até não valer nada e declarar falência. A escolha é sua. Silêncio. Então Theodore suspirou. Precisaremos discutir isso com Preston. Por quê? Você disse que ele não é adequado para liderar. As decisões dele criaram essa confusão. Que importância tem a opinião dele agora? Ele ainda detém 30% das ações da empresa. Precisamos da sua concordância para prosseguir. Eu já esperava por isso, então marquei uma reunião para amanhã. Quero fazer minha oferta diretamente a Preston Ashore. Eles o trouxeram até mim ao meio-dia do dia seguinte. Preston estava com uma aparência terrível. Ele havia emagrecido. Seu terno estava folgado demais e havia olheiras profundas sob seus olhos, que nem a maquiagem conseguia disfarçar. Ele caminhava lentamente, como se o movimento doesse, e suas mãos tremeram levemente quando se sentou à minha frente. Estávamos sozinhos. Eu insisti nisso. Sem advogados, sem membros do conselho, sem testemunhas, apenas nós dois em 6 anos de história.
Olá, Preston, eu disse. Vitória, disse ele com a voz. Você está diferente. Eu sou diferente. Eu consigo ver isso. Ele tentou sorrir, mas saiu errado. Destruído. Você se saiu muito bem. Construindo anexos e transformando-a no que é hoje, orquestrando tudo isso. Estou impressionado. Não quero sua admiração. Então, o que você quer? Ele se inclinou para a frente e eu vi desespero em seus olhos. Diga-me, Vitória, diga-me o que eu preciso fazer para consertar isso. Eu sei que te magoei. Eu sei que o que eu disse naquela noite foi cruel e imperdoável, mas podemos consertar isso. Podemos parar. Ele parou. Você se lembra do que me disse? Perguntei baixinho. Na noite em que você me expulsou, disse que eu não era nada sem você. Disse que nosso relacionamento inteiro era uma transação. Disse que eu não significava nada. Eu estava errado. Você disse que queria que eu soubesse que você tinha vencido, que eu era muito estúpido para perceber que estava perdendo todos os dias do nosso casamento. Vitória, por favor. Agora estou lhe oferecendo uma escolha. Continuei, ignorando seu pedido. Estou comprando sua empresa por 150 milhões de dólares. O conselho já concordou. Tudo o que preciso é da sua assinatura nos documentos de venda. Preston cerrou os dentes. E se eu recusar, retiro minha oferta. Sua empresa continua a falir. A investigação da SEC termina. Você enfrenta acusações criminais e perde tudo de qualquer maneira. Pelo menos assim, você sai com alguma coisa. O que eu ganho? 30 milhões de dólares pelas minhas ações e um emprego? Um emprego? Ele riu amargamente. Trabalhando para você? Sim, executivo júnior. Salário de 50 mil por ano. Você se reportará a um chefe de departamento que se reporta a um chefe de divisão que se reporta a mim. Você terá uma baia no terceiro andar. Você participará de reuniões, preencherá relatórios e observará enquanto eu reconstruo tudo o que você destruiu. Ele perdeu a cor do rosto. Você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. Essa é a proposta, Preston. Aceite ou veja tudo pegar fogo. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Isso é uma loucura. Você está me oferecendo migalhas da minha própria empresa. Uma posição humilhante só para você poder se vangloriar. Sim, respondi simplesmente. É exatamente isso que estou fazendo. Ele se virou para me encarar. Por quê? O que você possivelmente ganha com isso? Eu ganho nada vendo você entender o que você me tirou, eu disse, e minha voz agora estava fria, desprovida de emoção. Você tirou a minha vida, Preston. Minha carreira, minha dignidade, minha autoestima. Você me fez acreditar que eu não era nada. Agora eu vou fazer você sentir isso. Todos os dias, você virá trabalhar no meu prédio, receberá ordens dos meus funcionários e se lembrará de que tudo isso costumava ser seu. Que era seu, e você jogou tudo fora por uma mulher que te abandonou no momento em que as coisas ficaram difíceis. Amber foi um erro. Amber era um sintoma, interrompi. Você é a doença. Preston, seu usuário, um manipulador, alguém que só pega e nunca retribui. E agora você vai pagar por isso. Ele se deixou cair de volta na cadeira. Por um longo momento, ele ficou sentado ali, olhando fixamente para as próprias mãos. Eu te amei, disse-lhe finalmente. Talvez não no começo. Talvez não do jeito que você merecia, mas em algum momento, eu te amei, Vitória. E eu destruí tudo. Eu destruí nós dois. Eu destruí tudo. Sim, concordei. Você fez. Existe alguma chance, alguma possibilidade de você me perdoar? Pensei sobre essa questão. Pensei muito sobre ela. Será que eu conseguiria perdoá-lo? Será que eu conseguiria me livrar da raiva, da mágoa, da necessidade ardente de vingança que me consumiu por 6 meses? Será que eu conseguiria ser a pessoa mais madura? Não, eu disse. Os olhos de Preston se encheram de lágrimas. Então acho que não tenho escolha. Não, você não precisa.
Ele assinou os documentos. Um ano depois, eu estava no escritório de esquina da Reed Enterprises, antiga Ashford Enterprises, e olhava para a cidade que agora me pertencia. A empresa estava prosperando. Tínhamos concluído a fusão com a Titanium Corp, expandido para 3 novos mercados e nossas ações triplicaram de valor. Eu tinha um patrimônio de 1,2 bilhão de dólares. A Forbes publicou uma matéria de capa sobre a mulher que construiu um império a partir da traição. Recusei entrevistas. Que o mistério permaneça. Meu celular vibrou. O nome de Riley apareceu na tela. Sim, Preston Ashford está aqui para sua avaliação anual, disse ela. Devo encaminhá-lo para cá? Eu sorri. Por favor. 3 minutos depois, Preston entrou no meu escritório. Ele vestia um terno barato, era tudo o que podia comprar com o salário que tinha. Seus cabelos estavam grisalhos nas têmporas. Ele caminhava com a postura derrotada de alguém que havia perdido tudo. Senhora Reed, disse-lhe formalmente, mantivemos um profissionalismo rigoroso, sem conversas pessoais, sem referências ao nosso passado. Senhora Ashford, por favor, sente-se. Ele se sentou. Abri o arquivo dele no meu computador. Seu desempenho este ano foi satisfatório. Seu chefe de departamento relata que você é confiável, embora não excepcional. Seus projetos são concluídos no prazo, embora raramente com alguma inovação. Obrigada, Senhora Reed. No entanto, olhei para cima e encontrei seu olhar. Decidi promovê-lo. Uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Me promover? Sim. Para gerente sênior. Isso inclui um aumento para 90 mil por ano e um escritório próprio no 15º andar. Preston ficou em silêncio por um longo momento. Por quê? Boa pergunta. Por que será? A verdade é que, em algum momento ao longo do último ano, a raiva se dissipou. A necessidade de vingança diminuiu. Eu tinha conseguido tudo o que queria. A empresa, o sucesso, a satisfação de provar que Preston estava errado sobre quem eu era e o meu valor. E mantê-lo em um estado perpétuo de humilhação começara a parecer menos justiça e mais crueldade. Porque você mereceu, eu disse simplesmente. Você trabalhou duro. Você foi confiável. E eu acredito em promover pessoas com base no mérito, não no histórico. Até eu. Até você. Ele olhou para as próprias mãos. Não mereço sua misericórdia. Isso não é misericórdia, Preston. É negócio. Você é um funcionário competente e estou recompensando a competência. Não tire outras conclusões além disso. Mas nós dois sabíamos que eu estava mentindo. Obrigado, disse-lhe baixinho. Por tudo, pelo emprego, pela promoção, por não ter me destruído completamente quando você tinha todo o direito de fazer isso. Assenti com a cabeça. Você pode ir. Ele começou a caminhar em direção à porta, mas parou. Vitória, posso te perguntar uma coisa? O que? Você está feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Eu era feliz? Eu tinha dinheiro, poder, sucesso, tudo pelo que eu havia trabalhado, tudo que eu havia planejado, traçado e lutado para conquistar. Mas será que eu era feliz? Estou satisfeito, disse eu, com cautela. Não é a mesma coisa. Não, concordei. Não é. Preston assentiu lentamente. Espero que um dia você encontre o que eu lhe tirei, não a empresa ou o dinheiro. A outra coisa, a parte de você que acreditava no amor, na confiança e em construir uma vida com alguém, essa parte morreu. Preston, você arrasou. Talvez. Ou talvez esteja apenas enterrado. Esperando por alguém que o mereça. Ele abriu a porta e olhou para trás uma última vez. Sinceramente, peço desculpas. Não porque dizer isso mude alguma coisa, mas porque é a verdade. Ele foi embora. Sentei-me sozinha no meu escritório, rodeada por tudo o que tinha conquistado e sentindo o peso do que tinha perdido. Mas então Riley bateu na porta. Senhorita Reed, a equipe de aquisições está pronta para apresentar os planos de expansão em Singapura. Já estou indo.
Endireitei-me no meu terno e entrei na sala de conferências onde minha equipe me aguardava, onde seriam discutidos negócios milionários. Onde meu império continuaria a crescer. Preston perguntou se eu estava feliz. Mas a felicidade era para quem tinha tempo para os sentimentos. Eu tinha uma empresa para administrar, um império para construir e um futuro que pertencia somente a mim. 6 meses depois, recebi um convite. O casamento de Preston. Ele ia se casar com alguém novo. Uma professora, alguém gentil e amável, completamente diferente de Amber ou de mim. Confirmei presença. Sim. Porque percebi algo enquanto estava parado no meu apartamento vazio naquela noite, cercado por todo o meu sucesso. Preston tinha razão em uma coisa. A vingança não me fez feliz, mas me deu poder. E no fim, talvez isso tenha sido suficiente. Ou talvez, quem sabe, fosse hora de descobrir o que viria a seguir. Depois da vingança, depois do império, depois de eu ter provado tudo o que precisava provar. Talvez fosse hora de me lembrar de quem eu era antes de Preston Ashore e me tornar alguém novo, alguém que não precisasse de vingança para se sentir vivo, alguém que pudesse construir em vez de destruir. Alguém que pudesse amar novamente. Talvez algum dia, mas não hoje. Hoje eu tinha um império para